Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando e o programa fala hoje de saúde. Eu sou Jorge Henrique e tenho o prazer de receber hoje para uma conversa o Dr. Pablo Rodrigo de Andrade. Pablo é médico, clínico geral, com formação em Cuba e é também assessor de comunicação da Secretaria de Saúde. Boa noite, Pablo. Boa noite, Jorge Henrique. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pablo, você é médico formado em Cuba. Você foi um dos primeiros a participar de um convênio educacional entre o município de Rio Branco, na época que o governador Jorge Viana era prefeito, e Cuba, né? Conta um pouco dessa história. Na realidade, a ideia de ir para Cuba, já tinha essa vontade, acho que desde da minha formação aqui acadêmica do segundo grau, eu idealizava Cuba. E foi quando, em 95, eu saí de Rio Branco para prestar vestibular para medicina fora do estado. Naquela época não tinha faculdade de medicina no nosso estado, né? E surgiu essa oportunidade de fazer uma prova, um concurso público que abriu a prefeitura na época, em 96. Eu retornei e fui aprovado em primeiro lugar. E em 96 parti para Cuba com esse sonho de se formar em medicina. E realmente foi fantástico essa experiência que eu tive lá no país, porque tanto da formação acadêmica como uma formação integral, em todos os aspectos, tanto cultural, político, me fez realmente crescer e amadurecer como ser humano. Pablo, você está falando um pouco do que foi sair daqui. Então me conta, como foi então os primeiros momentos de viver em um país estrangeiro? Cuba, especialmente as pessoas que chegam como estrangeiro lá, tem realmente, digamos assim, que é uma mudança completamente de vida, uma mudança completamente de forma de você visualizar o mundo como um todo. Como todos sabem, Cuba é um país socialista, o único das Américas, né, que há mais de 50 anos vive, já está aproximando de 50 anos de uma revolução que se iniciou em 59. E realmente esses primeiros momentos foi complicado, assim, distantes, mas é um país que se assemelha muito ao Brasil em ter a sua população, os habitantes muito hospitaleiros, então foi fácil me acostumar. Eu aprendi o idioma lá mesmo no país, essa foi a minha grande vantagem, porque inclusive o espanhol que eu aprendi é o espanhol cubano, quando se refere a isso, e realmente assim me acostumei rápido em virtude dessa semelhança com o nosso povo. E fui viver em um estado que é muito semelhante ao Nordeste brasileiro, é o estado de Santiago de Cuba, que fica ao extremo oriente do país, e se assemelha muito com a Bahia, se assemelha muito com o sul do Nordeste pela seu povo, né, sua gente. Você estava falando do idioma que aprendeu lá, me lembro de uma história engraçada que seu pai me contou, queria que você confirmasse aqui. Diz que você, ao chegar lá em Cuba, ainda pouco afeito com espanhol, no primeiro formulário que você foi preencher, que tinha lá apelido, que significa sobrenome em espanhol, você se lembrou do seu apelido de infância, que era Cabecinha, é verdade? Isso é uma história engraçada. Realmente, assim que nós chegamos ao Ministério da Saúde lá, e nós fomos preencher os formulários de praxe e apareceu nombres e apelidos, que é o nome completo junto com o sobrenome. E eu falei, apelido, eu vou ter que falar, vou ter que confessar que meu apelido era Cabeção de criança, né? E eu coloquei Pablo, e ironicamente a cubana, que também gosta de fazer sua piada, ela entendeu, porque ela entendia alguma coisa de português, e foi realmente assim uma descontração, gargalhada nesse primeiro momento, que para quebrar o gelo, né, nessa chegada, mas foi verdade. Pablo, me fala uma coisa, ainda tem acrianos em Cuba? Atualmente, o país conta aproximadamente com 600 brasileiros, né? Desses 600 brasileiros, tem uma média de aproximadamente entre 40 acrianos ainda estudando no país, né? Depois de 99, que aconteceu um grande projeto no país, em 2000 foi implantado a Escola Latino-Americana de Medicina. Ou seja, essa escola ela foi implantada unicamente para estudantes estrangeiros que ingressem dos países da América Latina, inclusive Estados Unidos, a população, inclusive população negra dos Estados Unidos, muitos têm estudam em Cuba, e também existem muitos estrangeiros também da África, né, do continente africano, lá de todos os países da África.
Então, tem alguns, existe crianos, inclusive, chega ainda esse ano, já mês que vem já está chegando aproximadamente 10 a 12 formados, né, do Estado, que voltam para o nosso Estado, já formados. Agora, como é que um país pobre, com muita dificuldade financeira, consegue ser referência internacional de saúde, Pablo? Para você entender como é que Cuba se destacou em saúde, a gente tem que entender a macropolítica, a macroeconomia que tornou Cuba um país revolucionário, né? Cuba vivia na primeira metade do século passado numa ditadura feroz, né? E o processo revolucionário ele foi caminhando para ir, primeiramente, contrário àquilo que estava posto, né? A ditadura de Fulgêncio Batista, na época, realmente era uma ditadura armamentista, de matar pessoas na rua, foi muito forte a parte de exílio. Então, a população como um todo, inclusive o comandante Fidel Castro, que é o atual presidente do país, ele é de família que tinha poderes, ou seja, a família é descendente de espanhóis, e ele disse e continua dizendo que ele se tornou revolucionário na universidade. Ele estudou Direito na Universidade de Havana e essa mudança de mentalidade aconteceu na universidade. Então, naquele momento, quando o processo revolucionário, quando conseguiu vencer em 59, em janeiro de 59, praticamente não se tinha ideia que rumo político ia seguir. Uhum. E isso só veio acontecer em julho do mesmo ano, quando, com a ideologia marxista-leninista da Rússia, pegou esse aponte, então teve esse elo de cooperação, depois da Segunda Guerra, que deu todo o apoio e suporte econômico para que o país começasse a erguer e implantasse essa política. Isso permitiu que o país, no primeiro momento, estruturasse a educação e estruturasse os serviços de saúde. Lá na década de 60, houve uma grande campanha de alfabetismo no país, que o índice era altíssimo de analfabetismo, né? Então, praticamente, essa estrutura completa, não se preocuparam com a indústria básica em termos de produção de alimentos, de meio de consumo de forma geral para a população, e se preocuparam mais com a parte educacional e saúde. Então, deu esse impacto grande, porque eles têm uma saúde pública de mais de 35 anos de experiência, né? Nosso sistema de saúde pública brasileiro tem apenas 14 anos de experiência, quer dizer, a gente não tem ainda, e a gente está batalhando para que as coisas aconteçam realmente de verdade. Então, quando isso aconteceu, realmente deu para estruturar bem a forma hierárquica que rege o sistema de saúde. O sistema de saúde cubano é um sistema que começou no Canadá, né? Depois teve a Espanha depois copiou o sistema de saúde da família cubana, mas Cuba soube, com esse poder político, e soube realmente implantar e realmente formar uma ideologia no sentido que as pessoas entendam, tanto a população em geral como os profissionais de saúde, entendam que é o bem comum da população. Então, realmente, eu vivi isso lá, é um sistema totalmente gratuito, né? Desde uma sutura que você realiza por uma ferida em qualquer parte do seu corpo, até um transplante cardíaco, se a população é isenta de qualquer tipo de taxa. E a parte da medicação, que as pessoas geralmente me perguntam muito, preços simbólicos que se pagam pelos medicamentos. Ou seja, o medicamento, muitos deles são comprados, né, mas com preços simbólicos para a indústria, porque já existe indústria de medicamentos no país também. Mas você falou assim, iniciou no Canadá porque o Canadá foi o espelho, a base, a formação dessa proposta foi um modelo canadense? Isso. A formação da proposta foi do modelo canadense. Inclusive, no país existem muitos médicos hoje que são os melhores professores das universidades cubanas, são formados também no Canadá. E realmente foi o espelho para que se começasse a construir esse projeto de medicina preventiva, né? Porque a medicina preventiva ela começou a surgir no mundo com esse nome a partir de 1960, 65, começou a ser divulgado, disseminado de uma forma mais ampla, né, com sentido. Porque você muda todas as ações de saúde, você muda todo o foco
de saúde que você dá em termos de política de saúde, porque você evita que o paciente adoeça para poder intervir. Essa me parece que é a grande base, então. É investir, então, na prevenção. Mas e o outro lado, Pablo? Porque você falou em cirurgias cardíacas também. O país também está preparado para atender a situações que envolvam alta tecnologia, né? Isso todo o sistema ele envolve também essa complexidade, né? Em saúde a gente fala que nós temos 3 níveis de assistência. Assistência primária, que seria a assistência do médico da família mesmo, né? Da parte da saúde da família. Tem assistência secundária, que seria a assistência do hospitalar, no sentido de consultas ambulatoriais de especialistas, e tem assistência terciária, que é uma assistência onde já envolve as cirurgias de alto risco, que envolve outro tipo de procedimento em área. Então, o sistema todo tem que funcionar, mas evidentemente que para que o sistema funcione de forma adequada, a base, que é a atenção primária, ela tem que estar bem estruturada para possibilitar um fluxo adequado do paciente dentro do sistema nos 3 níveis. Agora, Pablo, eu estive em Cuba em 2001 e percebi que a revolução ainda está na rua, o país inteiro está em alerta. É muita bandeira na rua, as crianças na escola têm uma formação patriótica, as pessoas ainda vivem aquele clima, a própria figura do Fidel, né? Isso ajuda no sustentáculo desse sistema? Por exemplo, eu sei que lá tem uma situação que é o seguinte: táxi, a qualquer momento o governo pode requisitar e virar uma ambulância, por exemplo, né? Isso na realidade, um todo harmonioso? Na realidade, assim, Cuba vive em revolução ainda, assim. Depois de 91, com a unificação das Alemanhas e a Rússia saindo do cenário socialista naquele momento, todo mundo pensou, o mundo inteiro pensou que Cuba a partir daquele momento, ia perder os ideais socialistas, né? Então, a partir daquele período, se vive até hoje o que se chama de período especial, instituído pelo comandante Fidel Castro, que isso possibilita esse sentimento, né, revolucionário que ainda está figurando. Porque cada cidadão ele tem, evidentemente, a parcela de contribuição com o processo revolucionário. Você falar, investir em saúde, quando eu me referia à cirurgia cardíaca é uma alta tecnologia que necessita de investimento muito alto. Então, a população tem que entender que quando se investe em educação, em saúde, que teoricamente não tem um retorno financeiro imediato, então as políticas públicas geralmente penso que investir em educação, investir em saúde é a solução realmente para uma sociedade sair digamos assim, de um projeto menor e ir para um projeto maior. Aí está o exemplo do Japão, que investiu e agora está se virando uma grande potência. Está o exemplo da China também, que está virando uma grande potência mundial. Então, Cuba conseguiu manter isso, mas à custa de quê? À custa do sacrifício de cada cidadão, entendendo naquele contexto qual é o processo e, às vezes, inclusive, se sacrificando mesmo, no sentido de estar negando algumas coisas, né, para poder investir nesse processo revolucionário como um todo. E realmente esse sentimento ainda existe, é muito forte, como um todo. A população cubana vive realmente um sentimento de ebulição, no sentido de que querem mudar e mudar rápido, né? Mas o país está passando pouco a pouco por melhorias e isso já se nota na própria economia, que a economia está se reestruturando no país, principalmente com a entrada da divisa, né, a entrada do dólar, através do turismo. Você percebeu isso? Porque você chegou em 96. 96. A grande crise foi em 91, em 91, né, com a saída isso. da União Soviética. Isso. Você percebe essa melhora? Porque você ficou de 96 a 2002. Né? Realmente eu percebi isso, assim. Inclusive, isso eu percebi com relação ao poder aquisitivo da população como um todo. À medida que você vai estruturando o país vive uma situação difícil. Você tinha comentado, o país está dolarizado, né? O dólar é vigente como moeda, assim como o peso cubano, mas a diferença é muito grande. Então a população se sacrifica imensamente para poder ter os bens materiais mínimos, né, para poder adquirir. Mas esse sacrifício é em prol de melhorias nos hospitais, de melhorias na rede pública de saúde, de melhorias na educação. Quer dizer, são melhorias que são a tecnologia que no país está se instalando à custa de todo o sacrifício da população como um todo. E assim, o que eu percebi nesses 6 anos vivendo no país, que
a população entende e compreende esse sacrifício, entende, compreende e quer colaborar para que, porque eu acho que um dos maiores, digamos, tesouros que a Revolução Cubana tem é justamente até hoje, com tudo isso, não ter fechado uma escola, até hoje, com todos os problemas de embargo econômico que sofre por parte dos Estados Unidos, não ter fechado um único hospital, e isso é importante. E para vocês terem ideia, Cuba já formou, ao longo desse tempo, mais de 50 mil médicos estrangeiros, ou seja, até presta para isso, ou seja, se formam mais de 50 mil médicos estrangeiros, e muitos brasileiros também incluídos nisso. Né? Pablo, nós vamos entrar agora numa conversa que envolve as realidades acrianas e cubanas na área de saúde, mas eu vou te pedir um instantinho, porque Tá Ideias da Aldeia faz uma paradinha, mas volta já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com o Dr. Pablo Rodrigo de Andrade, que é médico e assessor de comunicação da Secretaria de Saúde. Pablo, tua formação é de clínico geral, então, e esse termo está associado a um outro que está muito em voga hoje em dia, que é o médico da família, né, que é uma realidade de Cuba. Eu queria saber de você, assim, o que é, na realidade, o médico da família? O médico da família é um termo realmente antigo, né, que se refere àquele médico que ele se dedica à família, a todos os problemas que nela é inerente, passando por todas as faixas etárias, ou seja, desde da criança até o vovô e a vovó, a população idosa como tal. Então, o termo clínico geral se define que é aquele médico que passou os 6 anos na faculdade, saiu com a formação generalista e se dedica, então, para tratar tanto crianças como adultos, como idosos de forma geral. Em Cuba, esse termo ele é associado a uma especialidade, que é a especialidade de medicina geral integral, que seria a especialidade do médico da família, onde envolve 3 especializações básicas num período de 3 anos, que seria a clínica médica, a ginecologia, a obstetrícia e a pediatria como um todo. Então, esse termo volta hoje no mundo de uma força maior, porque se entende que o principal problema da população, em seus 85%, está na área da atenção básica, ou seja, na atenção primária. E nessa atenção primária se fortalece o papel, então, de um médico generalista, de um bom médico generalista, de um médico de atenção para a família, especialmente. E no Acre, essa investida na prevenção, como está funcionando? Assim, a Secretaria de Estado de Saúde, com todo o sistema assistencial, em termos de políticas de saúde, o que acontece? Hoje, a capital, Rio Branco, ela está municipalizada e as ações básicas de saúde é o município de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde, que realiza. O Estado está na organização do nível secundário e terciário de atenção à saúde. O que é isso, Pablo? O que é isso? Nível secundário e terciário? Então, o nível secundário e terciário, para que a população entenda de uma forma geral, se refere às consultas de ambulatório por especialista, vamos supor, uma consulta com um ginecologista, uma consulta com um hematologista, com um cardiologista, e as consultas, a atenção feita num hospital, como um pronto-socorro, que é o estado que se realiza, ou seja, as intervenções de saúde feitas no pronto-socorro para as urgências e emergências, e as cirurgias que se realizam tanto de forma de urgência como as cirurgias eletivas. Então, isso são os níveis secundário e terciário de atenção. Então, mas a Secretaria, através do Departamento de Ações Básicas de Saúde, ela dá um apoio, um suporte para todas as secretarias municipais do Estado, ou seja, dos 22 municípios, né, justamente no sentido de que a prevenção, a promoção e prevenção de saúde seja o ponto fundamental que se tem que trabalhar tanto no interior do Estado como na capital, porque na realidade essa é a base, inclusive, das diretrizes do SUS, ou seja, o nosso Sistema Único de Saúde tem como diretriz voltado justamente para a medicina preventiva. Né? Agora, essa formação de médico da família, que o médico se envolve no dia a dia da população atendida,
não quebra uma lógica antiga da medicina que diz que o médico deve se manter distante dos problemas dos seus pacientes? Essa realidade, assim, em Cuba, como eu vivi isso, o médico da família em Cuba, ele reside em cima do seu consultório, ou seja, são módulos, né, de lá que são. Então, como os consultórios estão espalhados, então ele reside em cima do consultório. O que isso significa do ponto de vista social? Ou seja, que ele vai sofrer todas as mazelas que a sua população, a sua comunidade ao redor sofre. Por exemplo, falta de água, ele vai sofrer falta de água. A falta de energia, com relação à pavimentação das ruas. Então, ele está sofrendo tudo aquilo. Então, muitas doenças, principalmente doenças do aparelho digestivo, doenças respiratórias, está envolvida com o meio ambiente. E ele vivendo, ele conhecendo a realidade, ele sendo um morador também naquela situação, ele está sofrendo, ele sabe o que a população está sentindo, ele pode atuar como profissional de saúde. Essa ideia do Brasil ainda se tentou implantar com o Programa de Saúde da Família, que é um programa federal, mas que, infelizmente, agora, já no final desse mês, vai se extinguir do Ministério da Saúde esse programa, que é o Programa de Interiorização dos Profissionais de Saúde, o PITS, né? Então, esse Programa de Interiorização dos Profissionais do Trabalho em Saúde, que leva justamente essa ideia de você morar na comunidade, né? De você realmente sentir tudo que a comunidade sente no aspecto integral da saúde, envolvendo o meio ambiente, envolvendo a parte climática, envolvendo a situação realmente socioeconômica socioeconômica e cultural daquela comunidade. O Brasil está vendo que tem que haver uma mudança desse tipo de modelo para ver se avança, mas eu acho que ainda nós carecemos muito por falta de profissionais de saúde no Brasil, principalmente na região norte, né? Isso é um fato que em Cuba, por ter 11 estados, são 14 estados, todos os 14 têm faculdade de medicina e a capital tem 14 universidades médicas, ou seja, dá um apoio, um suporte para você estar planejando essas políticas públicas. No Brasil nós temos mais de 5.500 municípios, sendo que quase 2.000 municípios não tem um só médico. Então, a realidade é completamente diferente. A realidade é diferente, mas eu penso que o Estado ele tem dado demonstrações, o Estado do Acre tem dado demonstrações de que o caminho a seguir realmente é o caminho da medicina preventiva. O exemplo disso é que nós conseguimos, com toda a luta do senador Tião Viana para estar trazendo a Universidade Médica para cá, para a Faculdade de Medicina, mas a partir dessa formação diferenciada, dessa formação de medicina preventiva que está hoje imposta lá na Universidade Federal do Estado do Acre, é que se vai mudar a concepção de cada profissional com relação ao nível de atuação. E nós temos por parte do Estado, para todo o vínculo docente assistencial, nós temos integrado os 3 sistemas. Ou seja, hoje a Policlínica do Tucumã, ela tem 3 módulos de saúde, e esses módulos de saúde trabalham a atenção básica e neles está inserido os residentes, né, de medicina comunitária, que são os médicos residentes que estão prestando a residência, e nele está inserido também a população discente da universidade, ou seja, os alunos da Faculdade de Medicina já estão envolvendo com a comunidade. Então, esse é um aspecto que realmente muda essa concepção, ou seja, você vai estudar a medicina a partir do problema social, ou seja, a partir conhecendo a população primeiro. E essa experiência eu tive em Cuba logo no primeiro dia de aula. Ou seja, no primeiro dia de aula a reitora falou, deu as boas-vindas para todos e no outro dia seguinte nós passamos um mês dentro da comunidade, conhecendo o problema daquela comunidade, e a partir dali a gente fez projetos e trabalhos científicos a partir daquela realidade. Ou seja, você já começa a estudar visualizando que campo você vai atuar depois. E essa ideia aqui no Estado ela já está sendo implantada com esse módulo docente assistencial, que é a Policlínica do Tucumã, depois vinculando diretamente à Fundação Hospitalar do Estado, né, que tem o nível secundário e terciário. Então, essa mentalidade e esse apoio que a gente tem que dar para a parte da medicina preventiva é muito salutar. E a população, em geral, também tem um dever de resguardar a sua própria saúde. Ou seja, isso eu acho que a imprensa como um todo tem um papel fundamental da informação em saúde, da informação qualificada, da informação correta, e a gente tem que estar disseminando cada vez mais, porque isso tem que trazer um bem-estar
é um bem-estar praticamente gratuito quando se fala de saúde preventiva, que a gente tem que estar 24 horas alerta para isso e vigilante, para que isso realmente aconteça, mas de uma forma natural, com o apoio de todos. Pablo, você estava falando dessa realidade do Acre, e aí eu queria te perguntar como é que então esse profissional lida, principalmente no interior do estado, com o saber popular? Porque certamente quando o médico chega, ele vai estar entrando numa comunidade que muitas vezes tem a rezadeira, o benzedor ali, e são tradições que não se quebra do dia para a noite e nem se deve chocar as duas realidades, né? Então, como é que é lidar com esse conhecimento popular, com essa realidade? Realmente é um grande exercício, inclusive, de cidadania, ou seja, você se inserir na realidade da sua comunidade, você conhecer a comunidade como um todo, inclusive a parte cultural, a parte das tradições. Uhum. Isso é um dever do médico também estar inserido nisso. Ele tem que ter esse tipo de concepção. A gente tem que partir dessa mentalidade de medicina curativa que se tem demonstrado durante largo tempo que não é a melhor forma de se praticar saúde, né? E de se praticar políticas públicas em saúde. Ou seja, o médico ele tem que se inserir na comunidade e estar aberto para esses diálogos, ou seja, dar orientações específicas. No nosso estado, principalmente no interior do estado, onde existe uma defasagem de médicos relativamente grande, não é o nosso desejo, mas a gente está muito à frente de muitos estados que nenhum médico tem em nenhum município, e realmente isso tem que ser trabalhado de forma harmônica, conjuntamente na parte de diálogos, em termos, nas próprias associações, que às vezes existem associações específicas de moradores, ou existe um grupo da igreja que faz um trabalho diferenciado com a parte de saúde, mas sempre é importante que o médico entre como um agente social, ou seja, como um ator social dentro de todo o processo, e sempre é bem-vindo. Evidentemente, você nunca deve dizer, isso não vai servir, isso sem desprezar esses conhecimentos. Não pode desprezar, você tem que aproveitar o conhecimento, né, em prol da população. E são conhecimentos que são de décadas e décadas e tem mostrado que tem funcionamento, né? Então, às vezes fica naquela, mas não tem comprovação científica, mas o importante é a prática. Então, essa prática tem que ser tida com orientação médica. Então, sempre o médico estando inserido nesse processo vai ajudar de forma harmônica em todo o processo de saúde dentro da comunidade. Agora, o Acre tem uma realidade bastante peculiar de geografia, de populações, né? Nós temos índios, ribeirinhos, enfim, toda a população da floresta. Como é que a Secretaria atende a todo esse povo, Paulo? É uma preocupação grande da Secretaria de Estado de Saúde, justamente está pela falta de profissionais que nós temos, que isso já é histórico no Estado, que a gente vai estar querendo mudar essa realidade. Nós tivemos há pouco tempo um concurso para médicos no Estado, o primeiro concurso depois de 1988, né? E que a gente vai estar incorporando mais de 150 médicos do que o já existente, que abriu vagas para mais de 350 profissionais. E a gente está esperando suprir a necessidade das nossas regionais dentro do Estado. Mas a Secretaria tem um projeto, que é um projeto que se chama um projeto de saúde itinerante, que esse projeto ele já está entrando para o 5º ano de sua existência, que foi aprovado com emenda do senador Tião Viana, que é justamente levar os médicos especialistas, atenção especializadas para os municípios mais distantes, mais longínquos, mais carentes, e a gente presta esse serviço com a parte integral, ou seja, além de levar a atenção médica, leva também a parte da medicação, né, porque também a gente pensa também na parte social, de muitos não ter condições de comprar aquela medicação, então é levado como um todo. Então esse projeto, esse ano, nós já atendemos o município de Manoel Urbano, já fomos fazer atendimento, foram mais de 3.000 atendimentos em Manoel Urbano realizados, e durante 3 dias, ou seja, começam a atender os médicos a partir das 7 da manhã e vai até 7 da noite, ou seja, não tem hora. É realmente intensificado esse tipo de atenção, e com a medicação também. Então já fomos em Manoel Urbano, o projeto já foi em Assis Brasil e já foi em Marechal Thaumaturgo. Ou seja, e ele vai, durante todo o ano,
a gente vai estar indo com o projeto para os municípios mais distantes. Já está programado Santa Rosa do Purus, está programado Jordão, Tarauacá, Feijó. Então, foi o meio. Além disso, existe uma parceria do Estado com com o Ministério da Defesa e da Aeronáutica, que é o projeto CAN. O Correio Aéreo Nacional, ele está vindo ao Estado fazendo 2 rotas, né? A cada mês ele vem fazer uma rota e vem com médicos que eles trazem, e a Secretaria de Estado também presta assistência com enfermeiro e com médico também, dentista, e medicação também. Então o projeto CAN recentemente teve em Jordão e em Porto Walter, né? O projeto. Então, paralelamente, essa é a única forma que nossa região pode suportar esse tipo de ação em saúde dessa forma sistemática. Porque o importante é ter sistematicidade nas ações, né? E trabalhando com informação. E né, trabalhando com informação, evidentemente. Agora, isso barateia muito, né, o aquela relação custo-benefício e eficácia, né? Evidente, porque nos municípios, o que acontece? Quando existe um caso mais grave de um paciente que é atendido para o médico daquela unidade, que necessita uma atenção especializada, você indo com o projeto de saúde itinerante, já com especialista e com toda a parte de biodiagnóstico, porque o projeto ele leva aparelho de ultrassonografia, aparelho de eletrocardiografia, ou seja, leva todo o aparato para prestar essa atenção de forma integral. Então, isso beneficia porque não tem o translado daquele município para a capital ou para o município da regional Cruzeiro do Sul, por exemplo, e o paciente tem um benefício de ele estar sendo tratado na sua casa, né? Não ser na sua cidade, e esse benefício e essas informações em saúde também é fundamental para a gente estar delimitando justamente que é realmente um tesouro você receber informações adequadas, porque esse projeto também visa também a parte preventiva. No momento que um paciente existe, inclusive a gente está, no projeto, a gente já iniciou com desmembrando, em virtude da realidade do Acre, um projeto que chama Mulher Cidadã, que é para atendimento específico para a mulher com relação à prevenção do câncer de colo de útero, realizando os exames citopatológicos. E a gente tem visto a necessidade de, agregando a esse projeto, ter palestras, né, específicas de prevenção. Então, nós já fizemos palestras em alguns municípios, como Sena Madureira. Por exemplo, eu dei palestras sobre gravidez na adolescência para 2 escolas de nível médio, né, de Sena Madureira, com um público bastante grande. Então, a gente vincular a parte de promoção e prevenção de saúde, vincular dessas ações, é fundamental e tem uma resposta fantástica isso, realmente tem uma resposta fantástica. Eu acredito que sim. Pablo, nosso programa está chegando ao final e eu queria agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Então, obrigado, Jorge, e eu espero que a população como um todo tenha entendido a importância da nossa medicina preventiva e que todos realmente colaborem, participem com a saúde no seu município, ou seja, procure a Secretaria Municipal de Saúde, se doe e seja você mesmo um agente de saúde dentro da sua casa, né? Tendo ações de saúde de forma positiva, de forma orientada pelo médico, pela enfermeira, pelo agente comunitário de saúde, e que aproveite e seja realmente você mesmo o grande ator social dentro da sua comunidade no respeito à saúde. Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades do Acre, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.